Olha, com alegria nós chegamos até você mais uma vez com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem a alegria de cumprimentar você e a sua família e dizer que aqui em Dourados nós temos várias comunidades da Igreja Presbiteriana do Brasil, a começar a nossa igreja aqui, que também é chamada Igreja do Relógio, pelo seu conhecimento na sociedade, na cidade. E nós temos a alegria de receber você e a sua família para participar conosco dos cultos e até mesmo se tornar parte da igreja. A igreja, ela é a igreja de Jesus Cristo, é a família da fé. A sua igreja, a sua família pode fazer parte da igreja, pode vir congregar e se tornar parte do corpo de Cristo, do rebanho do Senhor aqui conosco, tá bom? Fica aí o convite. Nos domingos a nossa atividade às 9 horas da manhã e depois às 19 horas o culto. Você é nosso convidado. Este mês de maio nós estamos falando sobre a família. Tivemos aí o Congresso da Família, foi extraordinário o momento aí com o reverendo Paulo Andreucci e a sua esposa, dona Vera Andreucci. Você acompanhou no programa aí da TV Grandourados a divulgação deste evento, provavelmente acompanhou ao vivo aí o culto no domingo à noite, e nós agora estamos estendendo a você e a sua família esta oportunidade de continuar participando das programações da igreja. Durante todo esse mês de maio, nós estamos com a programação voltado aos temas relativos à família. A família é um projeto de Deus. Por maior que seja a luta do ser humano, ele vai sempre estar procurando a família e a composição da família, e nunca alguém vai pensar em destruir a sua própria família. No entanto, há muitas coisas neste mundo prontas para destruir a família, desde uma mídia orquestrada contra a família, até mesmo leis, ideologias e correntes que perambulam aí até pelas universidades, tentando uma destruição da família. Mas a família é um projeto de Deus, ela vai sobreviver a todos esses ataques do inimigo, a família vai sobreviver a todos eles com a graça e a misericórdia de Deus. Mas isso não tira de nós o dever de lutar pela nossa família, de zelar pela nossa família. É na família que nós passamos as maiores alegrias, é também na família que nós passamos as maiores dores, as maiores decepções, é na família que nós despedimos um do outro pela morte, mas é na família também que nós temos a alegria de ver os nossos filhos nascendo. De forma que a família é um projeto maravilhoso de Deus e faz parte de um mandato de Deus para que o homem crescesse, ampliasse a raça humana sobre a face da terra. E hoje nós vamos focar o nosso tema a respeito desse assunto, a família. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos logo aqui para darmos sequência à nossa programação do dia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado.
Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós estamos falando sobre a família. A família é um projeto de Deus. Nós tivemos aí o seminário sobre a família. Pense na sua família, foi o tema do nosso seminário. O reverendo Paulo Andreus nos deixou aí lindas mensagens, excelentes orientações da palavra de Deus. E você pode também consultar a página da igreja na internet pelo canal da igreja no YouTube, tá bom? Hoje nós vamos esboçar um pouco mais aqui sobre a família e eu quero falar sobre os fundamentos da família. O texto de Gênesis, onde nós encontramos a origem de todas as coisas, a família também tem uma gênese, a família tem uma origem. Ao contrário do que prega o manifesto do comunismo, como se a família tivesse nascido de uma separação tribal, muito pelo contrário, a família está no projeto de Deus desde a criação. A família não é uma anomalia, não é um distúrbio social, muito pelo contrário, a família é a célula máter da sociedade. É onde nós nascemos, é onde nós crescemos, é onde nós desenvolvemos, é onde os filhos crescem, é onde chegam os netos, é onde um pai convive com o filho, uma mãe convive com o filho, um avô com o neto, uma avó com o seu netinho, enfim, os netos com os avós, os filhos com os pais. É nesse contexto da família. A família, ela é a célula máter, é onde nós damos origem a toda a sociedade humana. Só para você ter uma base tão bela, tão importante a família, que o planeta Terra, hoje o mundo tem cerca de 7,5 bilhões de habitantes. É muita gente espalhada pelo planeta Terra. Tá certo que nós temos os continentes, temos os mais de 200 países, cada país tem seu estado, com seus municípios, é uma organização política, geográfica, mas a grande organização humana ainda é a família. Esses 7 bilhões e meio de habitantes estão aí espalhados em família, vivendo em famílias. Então, isso mostra que é um projeto de Deus e fazemos parte de uma cidade, de um estado, de uma nação, de um continente, mas acima de tudo, nosso embrião é a família, fazemos parte de uma família e temos grande alegria em viver em família. Gênesis capítulo 1, nós vemos a origem de todas as coisas, e uma delas foi quando, no 6º dia da criação, nós encontramos este episódio da criação, este fato da criação, este quadro do Criador e a criatura, quando então nós lemos em Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, enfim, e sobre todos os seres que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. É interessante esse texto, porque nós vemos aqui Deus criando o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança.
e dando ao homem e à mulher algumas ordens. Uma delas é que eles dominassem sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre todas as coisas, cultivassem a terra, trabalhassem. O trabalho, ele vem antes da queda. O trabalho não é uma consequência desastrosa da queda do homem, não. Deus criou o homem com essa vocação natural para o trabalho. É por isso que o reformador João Calvino chegava a dizer: quem não trabalha, homem não é. Deus criou o homem com essa vocação para o trabalho, para produzir. Através do trabalho das nossas mãos, nós modificamos o ambiente, nós construímos cidades, estradas, pontes, rodovias, ferrovias, ligamos os continentes. Nós, através do trabalho da mão do homem, das suas invenções, do seu chamado cultural, o homem desenvolve a cultura, a arte, a música, e principalmente pelo trabalho das suas mãos, tantas coisas boas que nos chegam à mesa. Temos condição de nos vestir, nos alimentar, fruto do trabalho da nossa mão. Isso é bênção de Deus, é um mandato de Deus ao homem lá na criação. Então, esse mandato é chamado de mandato cultural, porque é o mandato do trabalho, das artes, da música, enfim. O labor humano, ele é também um mandato de Deus. Então nós devemos trabalhar com alegria, porque Deus nos mandou trabalharmos com alegria, servi-lo e administrarmos a obra que Ele mesmo criou. O homem é como um mordomo de Deus na administração da obra da criação que Deus realizou para o nosso habitat humano e também para nossas relações humanas e para o nosso desenvolvimento humano. Então a cultura, ela vem através de um mandato de Deus ao homem. Além deste mandato cultural, Deus deu ao homem um segundo mandato que nós chamamos de mandato social. O mandato social é que diz respeito à família, e a partir da família foi estabelecido comunidades tribais, comunidades humanas, e dessas comunidades vieram também as nações, os países. Desenvolveu a raça humana, as línguas, as nações pela terra. Mas esse mandato social, Deus diz o seguinte aos nossos primeiros pais: criou o homem, criou a mulher e disse a eles: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, não só Deus criou o homem, mas Ele também deu um mandato social ao homem. E esse mandato é que ele deveria se unir à sua mulher e multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. No capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos o momento que Deus mesmo, que cria o homem, que cria a mulher, Deus institui o casamento com esta intenção do homem cumprir o mandato social, de multiplicar e de encher a terra. Diz o texto que o Senhor Deus então fez do homem, Ele fez então a mulher, tirando uma de suas costelas, fazendo a mulher. O homem, ao ver a mulher, disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E então vem um texto muito importante para nós, quando diz: por isto deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Observa aqui como que é instituído a família. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então primeiro tem um deixar. É necessário deixar o pai e a mãe para você formar uma outra família. Muitos filhos hoje não querem mais deixar os lares paternos. Outros querem casar e ficar dentro da casa dos pais. Outros querem casar e continuar sendo sustentados pelos pais. Não. Deixa o homem pai e mãe. Ele tem que deixar, tem que desligar, tem que desvincular. Ele agora vai unir a sua mulher e ele vai formar uma família com ela. Então, esse deixar, ele é físico, ele é econômico, ele é emocional,
ele é psicológico, ele é geográfico, precisa de deixar. Depois de deixar, ele se une à sua mulher. A união aqui é a união formal do casamento. Muitos casais hoje resolvem morar junto. Não é esse o cuidado de Deus, não é esse o mandato de Deus. Você deixa pai e mãe e se une à sua mulher e se une pelo casamento. O casamento tem uma formalidade. A igreja, por exemplo, não faz casamento. Quem faz casamento é o Estado, que também é uma instituição divina. Mas é o Estado que faz o casamento. A igreja, ela apenas pede a bênção de Deus sobre aquele casamento que o Estado fez. Nem a igreja pode ocupar o papel do Estado de fazer casamento, e nem o Estado pode ocupar o papel da igreja, que é invocar a bênção de Deus sobre aquele casamento feito pelo Estado. Então há uma formalidade. E essa unidade do casamento, ela não vem pronta. O casal tem que buscar todos os dias. Esta unidade do casamento, ela é alimentada com amor, com respeito, com lealdade, com dignidade, com justiça, com mansidão, com um tratamento respeitoso um do outro, com a comunicação do casal. Une a sua mulher, há uma unidade, essa unidade mística que nós gostamos de relatar, semelhante à unidade de Cristo com a sua igreja, é uma unidade ato contínuo, ela não para. Tanto que quantos casais que passam um longo tempo juntos, depois separam, quer dizer, a unidade foi rompida. E então esta unidade é uma busca constante, tem que ser alimentada todos os dias, tem que ser revigorada todos os dias. E esta unidade, ela se concretiza no ato do casamento e no relacionamento conjugal, no relacionamento marital deste casal. Então, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, mas é uma unidade ato contínuo. A vida toda este casal vai passar administrando as suas diferenças. Um é homem, outro é mulher, já tem as suas diferenças próprias, mas esta unidade vai sendo buscada, dia a dia construída. Os casais novos têm mais dificuldade com ela, os casais mais antigos que alimentam corretamente esta unidade vivem uma dimensão muito mais profunda deste amor. E depois o texto diz: deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, agora vem a unidade plena do casamento. Vão viver juntos, vão construir juntos uma família. E desta união, deste relacionamento afetivo, sexual, é que vem então o crescimento, a multiplicação da raça humana, o crescimento da família sobre a face da terra. Então, há um mandato de Deus nesse multiplicar. Os casais, eles geram filhos. É claro que a relação amorosa do casal não é só para gerar filha, também para selar esta unidade, para aprofundar esta unidade do casamento, para a felicidade do ser humano, mas também com a função de gerar filhos e multiplicar a raça humana sobre a face da terra. É por isso que nós temos a alegria de defender a família, defender o casamento entre um homem e uma mulher que tem condição de gerar os seus filhos e cumprir o mandato social de Deus para a raça humana. E o mandato está muito claro aqui: sede fecundos, é para gerar filhos. Crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Este é um grande mandato da família. Não dá para pensar na família sem ela estar no centro deste mandato divino para cumprir um mandamento de Deus, para cumprir uma ordenança divina, para multiplicar a raça humana sobre a terra, e isto com a bênção do Senhor. Como é bom olharmos para a nossa família e dizer assim: aqui está a bênção de Deus sobre a nossa casa. E é sobre esta família que nós vamos, no segundo bloco, falar sobre a necessidade que nós temos de pelejar, de lutar por esta família. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós estamos falando hoje sobre a família cumprindo um mandato social de Deus, de multiplicar e encher a terra. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, torna os dois uma só carne e vão cumprir o mandato social de Deus, multiplicar e sede fecundos, multiplicar, encher a terra. Por isso que uma mulher judaica, uma mulher judia, quando ela não conseguia ter filhos, aquilo para ela era uma tristeza profunda. Ela não conseguiu ser fecunda, multiplicar para encher a terra e atender ao mandato de Deus lá na criação. Esta família que nós devemos lutar por ela, a família que Deus instituiu e a família que vem cumprindo o mandato de Deus ao longo da história humana, com ou sem esta consciência, porque é um ato do Criador. Muitas das vezes a pessoa nem tem essa consciência que ele está cumprindo o mandato de Deus, de multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Quando Neemias voltou com o povo de Israel do cativeiro, Neemias enfrentou muitas dificuldades. Não existia mais vida social em Jerusalém, não existia mais vida religiosa, o templo estava destruído, as casas estavam destruídas. E a única organização que Neemias teve em Jerusalém para reconstruir a nação judaica foram as famílias, muito bem preservadas as famílias. Nabucodonosor conseguiu acabar com Jerusalém, com todo o estado de Israel. Nabucodonosor derrubou o muro de Jerusalém, a fortaleza, destruiu os palácios do rei, acabou com a vida política, destruiu o templo, acabou com a vida religiosa e também destruiu inúmeras casas, não todas, mas inúmeras casas. Quando Neemias volta, depois de 70 anos de cativeiro, ele teve que reconstruir Jerusalém. Reconstruir como? A partir das famílias. Olha o que diz aqui, Neemias capítulo 4, os versículos 12 a 14. Diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram os inimigos do povo judeu, subirão contra nós. Então, diz Neemias, pus o povo por famílias. Neemias distribuiu o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, lanças e arcos.
inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Até aqui. Observa que nós estamos falando da família dentro de um projeto de Deus. A vida de Jerusalém foi toda destruída, sobrou família. Sobraram ali as famílias do povo judeu. Neemias reconstruiu Jerusalém a partir das famílias. Se você pegar para ler o livro de Neemias, você vai ver a grande liderança de Neemias sendo apoiado pelas famílias em Jerusalém. E um dos critérios que Neemias usou foi colocar cada família, construir um muro no fundo da sua casa. Então, os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. Por quê? Porque cada família reconstruiu o muro nos fundos do seu quintal. Você tem lá um quintal, você foi e reconstruiu o muro nos fundos dele. Assim, rapidinho, Jerusalém estava com os seus muros todos reconstruídos. Mas os inimigos, eles sempre vêm para afrontar, para atacar, para destruir. A Bíblia diz do diabo como nosso adversário. Ele sempre vem para matar, roubar e destruir. Os inimigos do povo de Deus aqui, eles estavam a serviço do diabo. Então eles viriam para matar, roubar e destruir. E foi o que eles tentaram. Neemias, então, ele resolveu organizar ali um pelotão de vigia. E diz que ele utilizou aqui as famílias, pôs o povo por famílias, em lugares estratégicos, a família tal ali, junta 2, 3 famílias, vão para lá, ou seja, é a partir das famílias. E ele então, convocando os nobres, os magistrados e os líderes dessas famílias, ele disse para eles o seguinte: antes de distribuir as famílias, antes de se espalharem por Jerusalém, ele então disse a todo o povo: não os temais, não precisa de temer o seu inimigo. É o mesmo que eu quero dizer para você. Você tem sua família, não precisa de temer o inimigo. Você vê aí tanta coisa, estão destruindo a família, isso e aquilo. Não precisa de temer essas coisas, nós não precisamos de temer essas coisas. Desde que o pecado entrou no mundo, o inimigo quer destruir as coisas que Deus reconstruiu para o nosso bem. Pode olhar as pessoas que destroem suas próprias famílias, são pessoas infelizes. Felizes são aqueles que zelam pelas suas famílias, que lutam, que sofrem, que passam as dificuldades, as adversidades, mas mantém firme a sua família, perseverante a sua família. Então Neemias está dizendo: não temais, não precisa temer o inimigo. É só você lembrar do Senhor. É uma boa estratégia, porque Pedro fala o mesmo. Ele fala o seguinte: resisti ao diabo, mas sujeitai-vos a Deus. Não precisa de temer o inimigo, mas você precisa de sujeitar o seu coração a Deus. Nós não podemos quebrar os princípios que Deus estabeleceu para a família. Não precisa temer o inimigo, nós precisamos de sujeitar a Deus, nós precisamos lembrar do Senhor. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Grande e temível não são os nossos inimigos. Grande e temível é o Senhor nosso Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, que nos ama, que nos constituiu em família, que zela da nossa família, que cuida de nós, que ouve as nossas orações. Se você está com dificuldade na sua família, ora. Se você está com dificuldade com um filho, com uma filha, ou com enfermidade na família, ou no casamento, ora, clama ao Senhor, lembrai-vos do Senhor. Não vai recorrer a
todo tipo de benzedor, patuá e tanta coisa que o povo corre atrás aí na hora do desespero. Não, lembrem do Senhor, lembrai-vos do Senhor, Ele é grande e temível. Lembrem do Senhor e pelejai. Você tem que não temer, você precisa de lembrar do Senhor e você precisa de pelejar. Pelejar, você sabe muito bem o que é isso, porque você faz todo dia. Pelejar é você sair a uma peleja, numa diligência, você sair a serviço. Então, pelejar é lutar, é se esforçar, é se dedicar, é concentrar seus esforços naquilo. Pelejai pela sua família, lembra do Senhor, busque o auxílio de Deus e lute pela sua família. Aqui ele diz assim, olha, pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, pela sua mulher, a sua esposa, e também pela sua casa. Lembra do Senhor e lute pela sua família. Eu tenho uma esperança muito grande na família, porque ele é um projeto de Deus, assim como a igreja é um projeto de Deus, assim como o Estado é um projeto de Deus. Nós podemos ter esperança quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para o homem, quando nós olhamos para a maldade que há no mundo, quando nós olhamos para o quadro tão assombrio que o ser humano vive, mas não é a família, é o ser humano. Melhora a sua comunhão com Deus que a sua família melhora. O problema é o pecado nos afetou, e dentro da família são pecadores se relacionando com pecadores. Então nós vamos falhar, nós vamos ter lutas, nós vamos ter que pedir perdão, nós vamos ter que perdoar, nós vamos ter que nos humilhar, andar a segunda milha, porque somos pecadores e pecador peca. Uma hora você vai decepcionar um pai, uma hora você vai decepcionar uma mãe, um esposo, uma esposa. O bom é que se isso não acontecesse, mas não existe família perfeita. Aquela família que não tem luta, não tem problema, ela está no céu. Aqui na terra nós temos lutas, dificuldades, adversidades, mas em tudo isso Deus nos molda, Deus nos amadurece, Deus nos torna perseverantes, Deus vem com o seu socorro. É nesses momentos que nós experimentamos o socorro divino. Então não temais o inimigo. Por que nós vamos ficar abaixando a cabeça, temendo o inimigo? Nós vamos partir para cima, para frente. Lembrai-vos do Senhor. Lembrar do Senhor, você vai ter que erguer a sua cabeça, você vai ter que olhar para o alto. Às vezes você está aí olhando para baixo, para o sapato, para o chão. Você tem que erguer a sua cabeça, lembrai-vos do Senhor. E quando você erguer a cabeça, lembrar do Senhor e olhar para o Senhor, você vai encontrar força para você pelejar pela sua casa, pela sua família. Não desista da sua família, lute por ela, pelejai. Lembra que você tem o auxílio de Deus. E aqui diz, pelejai por vossos irmãos. Nós não podemos pensar só no nosso núcleo familiar, nós temos de pensar em toda uma sociedade. Há tantas pessoas à nossa volta precisando de ajuda, há crianças sendo violentadas, há moças, rapazes jogando a vida pela janela, caindo na ilusão do mundo, há casais passando dificuldades no relacionamento, há tanta coisa à nossa volta, precisando de ajuda, precisando de auxílio. Pelejai pelos vossos irmãos. A amplitude disto. O texto diz aqui, pelejai também pelo seu filho e pela sua filha. Quando nós pelejamos pela sociedade, nós estamos também lutando para oferecer aos nossos filhos um ambiente agradável para eles viverem, para eles se desenvolverem. Mas pelejai também pela vossa mulher. Olha, Deus te deu uma esposa, peleje por ela. Deus te deu um marido, peleje por ele. E pela vossa casa. A nossa casa também está neste contexto da sociedade. Então Deus nos colocou aqui para lutarmos por coisas boas.
e a família é uma coisa boa, que vale a pena lutar por ela. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e pelejai pela vossa casa. Olha, que Deus te abençoe, te faça perseverante, persistente em lutar os projetos de Deus, por estar ao lado desses projetos maravilhosos que Deus estabeleceu para a nossa peregrinação terrena. Pelejai pela sua família. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Quero deixar aqui um abraço a todos os nossos telespectadores, dizer que é uma alegria muito grande ter a sua participação conosco aqui na TV Grandourados. Hoje nós falamos sobre a família. A sua família pode ser melhor. Quanto mais perto de Deus a família anda, mais feliz esta família é, mais plena esta família é. Ela está no centro da vontade de Deus, ela está num lugar seguro. Eu vou falar com Deus, vou orar por você e pela sua casa. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor, muito obrigado pelas famílias que nos assistem e nos acompanham agora. Seja qual for a sua luta, nós pedimos a tua bênção por esta família que nos acompanha, que nos ouve, por este pai de família, por esta mãe de família, por este filho, por este marido, por esta esposa. Oramos pelas relações familiares. Pedimos que o Senhor mesmo esteja fortalecendo essa família na tua graça e no teu poder. Assim nós oramos por todas as famílias da nossa cidade e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. No próximo domingo nós esperamos você na igreja, tá bom? E o meu abraço também, nesse contexto do Dia das Mães, a todas as mães que nos assistem aqui na TV Grandourados. Que Deus abençoe você, mamãe, e que te dê graça e misericórdia para continuar desempenhando este belíssimo papel, o papel de mãe. Deus te abençoe e que este espírito materno cresça mais e mais no seu coração, tá bom? Continue na programação da TV Grandourados, a TV da família Douradense. Faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar.